sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, uma tradução Almeida, revista atualizada. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou-os. Isso aqui no sexto dia, após os animais serem criados. O versículo 28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso na Bíblia Hebraica, os versículos 27 e 28, na BHS. Vaiverá Elohim et Haradam, Bet-Islamim, Bet-Salem, Elohim para Otto, Zahar Benekevá para Otam, ou seja, macho e fêmea criou-os. Versículo 28 diz, Vaivaré Otam Elohim, Vaiomer Lahem, Elohim, Peru, Urebu, Umilebu, Et Haaretz, De Rive, Chupa, Urebu, Videgat, Hayam, Uveof, Hashaman, Ubeko, Haya, Haromeset, Al Haaretz. Versículo 28. Falando aí sobre a questão de multiplicar e dominar sobre os animais que foram criados. Antes da criação do homem, foi criado imagem e semelhança de Deus. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, vai ao Elohim, disse Deus, nasce Adão betislamino, Kidmuteno, ou seja, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então até aí nós vemos que Deus, quando ele cria Adão, que Adão vem do Adamá, que é o humo da terra, por isso que o homem vem do humo e Adão vem do Adamá. E ele cria Eva, que é a mãe de todo ser vivente, que vem de Haim, que é a vida, então a mãe de todo ser vivente. Quando ele cria o primeiro casal, ele ordena que eles sejam fecundos, multipliquem, se encham a terra, sujeitem a terra e dominem sobre tudo que há criado na terra. Então o homem passa a administrar a terra que Deus criou, tornando-se o que os teólogos chamam de coroa da criação. Então Deus forma o homem e a mulher, capítulo 2, né? O homem do barro e a mulher da costela de água. E ela se torna uma exerquinedor, de zelamitzalô, ou seja, uma adjuntora de costela da minha costela e carne da minha carne, passar carne. E no capítulo 3, nós vemos aí, nós entendemos aí que Adão e Eva, eles já obedeceram a ordem de Deus lá em Gênesis 1, 27 ou 28. Gênesis 1, 28, Sefer Bereshit, onde Deus ordena que eles se multiplicaram antes da queda, tá? Isso também vai explicar porque quando Caim mata Abel, já existe uma certa população na Terra, porque provavelmente ele já começaram. Então, possivelmente, Eva já concebeu antes da queda, com base em Gênesis capítulo 1, né? Versículo 28. Nós podemos concluir isso. Então Deus formou o homem do pó da terra, o Adão do Adamá, e a mulher da costela de Adão. Aí nós temos aí no capítulo 3. Capítulo 3 do Sefer Bereshit, do livro No Princípio, que diz, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Observe que Deus ele deu a ordem para Adão. E o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta, se não me engano lá em Romanos,
ele fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas como se Eva foi quem comeu o fruto primeiro, porque a ordem expressa de Deus foi para Adão e não para Eva. Então nós entendemos aí que a ordem expressa foi para Adão, não para Eva. Aí nós vemos aí nós temos aí, deixa eu ver aqui. Então a ordem expressa foi para Eva. Então Deus editou para Adão e não para Rava. Foi para Adão. Quando Satanás ele notou que a ordem foi para Adão, que Adão quebrando essa ordem, aí ia desencadear todas as desgraças, digamos assim, oriundas do pecado. Então ele disse, eu não posso atacar Adão diretamente, porque eu não posso simplesmente chegar para ele com a proposta de comer o fruto que Deus proibiu, e ele vem de minha forma, ele não vai aceitar o propósito, ele não vai se deixar ludibriar pela minha aparência. Então o que é que ele faz? Como ela não ouviu a ordem expressa de Deus, ele vai tentar confundir ela. Como ele é o pai da mentira, ele vai lá e diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Interessante que começa dizendo, mais a serpente, no capítulo 3, que é Berhanahash. Essa expressão Nahash está no masculino. Então nós entendemos aí o cobra macho. Já começa por aí, a gente já entende aí o mistério. Alguém pode dizer, mas a queda está relacionada ao fato de que Adão se relacionou com o espírito noturno Lilith. Não tem nada a ver isso aí é heresia pura. Outra tese é que Satã relacionou-se com Rava. Também não tem nada a ver. Rava e Satã não tiveram nenhuma relação a não ser a conversa de onde partiu aí o desejo dela de comer o fruto proibido. Então nós vemos aí não, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele lança a dúvida, né? Ele diz assim no capítulo 3, no versículo 1, ele diz ele diz para a mulher, Af que amar Elohim lo tochelu mikoetz hagan, não comerás de toda a árvore do jardim. Aí o que é que ela responde? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, né? No versículo 2 ela diz, a serpente Miperietz hagan noher, ou seja, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Aí continuando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso ela diz aí no capítulo 3, na Bíblia hebraica, o Miperi Haetz Asher Betor Hagan, Amar Elohim, Lo Tochelu Mimenu, Velo Tigeru Bo Ben Tumetum. Então ela acrescentou aí, né? Nós vemos aí que ela acrescentou nem tocareis. Deus não disse não tocareis. Quando Deus deu a ordem a Adão sobre as árvores, ele disse assim, de toda a árvore do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 16, o Senhor Deus deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. No hebraico, né, morrendo morrerás. Então, continuando, nós vemos aqui qual era esse fruto
né, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos aí que no jardim Deus colocou fora as árvores aprazíveis para se comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, Etz HaHaim, que é a árvore da vida, e Etz Hadat Tov Vará, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles iam se abrir e eles iam discernir entre o certo e o errado, entre a santidade e o pecado. E nisso existiria o pecado, porque eles iam ter uma noção legal das coisas, assim, no âmbito legislativo, do que é certo e o que é errado. Então, continuando, diz aqui: dele não comerei. Aí ela disse: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecendo bem e o mal. Olha só a astúcia do inimigo. Vaiomer Hanahash, falou cobra macho, né? É o Harishá, para a mulher. Lobuki Temutum, ou seja, ele está, é como que ele está dizendo: Deus mentiu para você, né? Esse Lobuki Temutum, é certo que não morrereis, ou morrendo não morrerás. Então ele inverte o que Deus disse, ele está mentindo. Aí o versículo 5 diz, né? Versículo 5: porque Deus sabe que no dia que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Que odeia Elohim, que barion ahalepem mimelu benifekehu eneihem ve'iertem, que Elohim iodeiem ei tov vará. Então, ele diz: Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, né, se abrirão os olhos, ou seja, vocês estarão seguindo mim, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A tentação aí para Eva foi essa expressão de como Deus sereis, né? Que Elohim vai tem que Elohim, sereis como Deus. Sereis como Deus. Iodei Tovivará, conhecedor do bem e do mal. Então aí surgiu a tentação para Eva, para Rava. Olha o que acontece no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 6, na Bíblia hebraica. Vetere Haishá Kitov Haetz Lemachal Vetri Tahabahu Leinei Einaim Venehma Mad Haetz Lehasevi Betirkeni Pereio Vatohal Vatiten Gan Lerisha Iman Vaioha Lerisha. Então ela entregou para o esposo, e ele também comeu. Pronto, quando ele come, o que é que o próximo versículo diz? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 7. Vatipakaterna enei shenehen vaidehu ki erumihen vaiteperu ele te ena vaiasu Lahim Hagorot. Só que detalhe, por que para Deus eles ainda estavam nus? Porque Deus ainda vai matar o cordeiro e vai cobrir eles com a pele do animal morto. E eles vão presenciar a morte, para saber o que é que ia acontecer com eles. E aí nós temos a gênese de uma tipologia do sacrifício de Cristo a favor da humanidade futuramente. O cordeiro simbolizando Cristo, e Adão e Rava
simbolizando a humanidade. Aí nós temos quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou onde está. Por que Deus perguntou ao homem? Aí no versículo 9, onde estás? Versículo 9, deixa eu ver. Vai, Homer. Lo errar, ou seja, um instante. Não é porque Deus não soubesse, é porque Deus ele usou aí uma técnica, né, onde ele habilitou o seu poder para se relacionar com o homem. Como disse, de Cristo, que ele não usou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Paulo diz, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Deus aqui também faz isso. Ele sendo Deus, sabendo todas as coisas, não é que ele está enganando a mulher, é que ele abriu mão dos seus poderes e disse, onde é que vocês estão? E eles disseram, né? Mas na frente aqui ele disse, eu vi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus perguntou, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore e ordenei que não comesse. Versículo 11. Vai Homer. Intilar que eron ata Hamim haetz asha dizi terra levi ahal mimenu ahalta. Meu dado, que eu disse que não comesse, aí o que é que acontece aqui no 12? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Olha que engraçado, ele diz assim, no 12, vai o Merarada, Raishá, Asher, Natata, e Mari, e Natanali, Minhaetz, Valher. Ou seja, a culpa é sua que me deu a mulher que me deu a fruta. É muita, como se dá a palavra, cara de pau de Adão dizer isso, né? Colocar a culpa em Deus. Por isso que Salomão diz lá em Provérbios que o homem ele segue a justiça do seu coração, faz as coisas erradas, mas é no Senhor que ele coloca a culpa. Foi o que aconteceu aqui. Aí quando ele coloca a culpa em Deus, né, dizendo se o Senhor me desse a mulher, ela não tinha me dado fruto, não tinha pecado. Então eu pequei, em outras palavras, misericórdia, como que está dizendo, eu pequei por causa do Senhor. Nada a ver, pecou porque ele quis mesmo pecar. Então nós vemos aqui. O Senhor disse à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. No versículo 13, né? Vai Adonai Elohim Larishá. E disse o Senhor Deus à mulher, mas o que assim, que é isso que fizeste? Vai Tomer Raishá. E respondeu a mulher, Hanahash Ishani Vahoher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente. Aí começa Deus a amaldiçoar a serpente, depois colocar a maldição da mulher e do homem. Na ordem de baixo para cima. Serpente, mulher, homem. Porque a aliança adâmica foi com Adão. Então é Adão que ia arcar com as consequências da maldição. E como os dois eram só carne, e Eva tomou a iniciativa, ela também tem a parte dela de culpa. Para que a culpa não recaísse somente sobre a mulher, porque ela tomou a iniciativa, então Deus meio que redime ela, fazendo com que ela seja mãe. Que é o que já, de acordo aqui, a gente entende que já acontecia antes. Eva possivelmente teve filhos antes de Heber e Caim. Então nós vemos aqui que a pergunta que não quer calar, né? Qual era a tradição judaica vai dizer que a árvore poderia ter sido uva ou figo. Se a gente for para a tradução latina, a versão latina ela vai puxar mais para o lado da maçã, porque vai ter dois sentidos, aí para o fruto. Alguém pode dizer que a fruta era
o ato sexual. Só que Deus ordenou a multiplicação da semente do homem, da descendência, antes da queda. Então a gente já descarta isso aí. O espírito noturno, Lilith, nada a ver. Não aconteceu essa coisa aí mística, né? E Adão e Lilith, como uma espécie de adultério com Eva, né? Ele dá isso de outros povos, nada a ver. Tão pouco Satã se envolveu com ela, porque Deus deixou claro que no dia que começo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Então, com base na Bíblia hebraica, se eles comessem da árvore, se eles desobedecessem, aqui teria as consequências. Então nós vemos aqui que Eva, ela deu fruto para Adão. Adão comeu, os olhos de ambos se abriram só depois que Adão comeu. Então só passaram a morrer quando Adão comeu o fruto. E por que o diabo vai perder tempo com Eva se a aliança adâmica, como o nome já diz, foi entre Deus e Adão para não comer o fruto, que envolve aí a aliança edênica do Éden. Então a mentalidade de Satã é: já que não posso ter acesso direto a ele, eu vou ter um acesso indireto através de Eva. Porque se Satanás chegasse com a forma de Hanahash, tá? Cobra macho, para Adão e dissesse: ó, come da árvore, não vai acontecer nada. Pelo contrário, você vai se tornar semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Adão ia olhar a aparência e não ia olhar a proposta. Então o que é que ele faz? Ele vai em Eva e convence Eva que ela pode comer, que não vai acontecer nada. Ela come, inocentemente, entre aspas, e agora Satanás usa ela para persuadir Adão, dizendo: ó, como é boa, eu gostei. Aí Adão não olha para o que está no mundo dela, que é a proposta de Satanás, a desobediência, o meu filho. Ele olha para quem está oferecendo fruto a ele. Então quando ele olha, que ele vê, ele não vê o que ela viu quando ela foi tentada. Ela foi tentada com uma serpente, com garras, asas, dentes, cauda, esquina. E ele não, ele foi tentado por uma mulher bonita, um corpo bonito, uma voz delicada, e chamando ele de amor. Ou seja, como diria o cearense, o inimigo apelou aí, fez todo um jogo para ludibriar Adão e fazer com que ele quebrasse a lei. Continuando a história, nós vemos que Eva era uma ponte para Adão. A proposta era de Satanás. Então, se Adão olhasse para a proposta e não para a aparência, ele não caía. Se ele olhasse para a proposta de desobedecer a Deus com o meu fruto, ele não ia cair. Mas ele olhou para quem estava apresentando a proposta, usada por Satã, que era Rava. Então, Adão pega e cai. Eles usam folha de figueira. Aí Deus chega lá e diz: onde está? Não é porque Deus não sabe, é porque Deus ele se esvaziou da sua divindade para se relacionar com o homem. Aí diz: onde é que vocês estão? Aí disse: ouvi tua voz no jardim, temi e me escondi, porque vi que estava nu. Aí quem que disse que estava nu? Aí ele disse: por que tu comeste o fruto que eu disse para não comer? Aí a mulher que tu me deste me deu fruto e eu comi. Aí o que é isso que fizeste? Aí Eva pega e diz: a serpente me deu fruto e eu comi. A serpente em defesa, porque o capiroto já tinha saído da serpente. Aí Deus começa a amaldiçoar a serpente, vai ter inimizade com a mulher. E aí nós temos uma profecia messiânica que aponta para Cristo, destruindo Satanás, no Apocalipse. E a mulher, ela é amaldiçoada com dores de parto, que antes não tinha. Provavelmente ela já gerou filhos sem dor de parto, e agora ela teria as dores de parturiente. E o homem agora vai ter que trabalhar, e do sol do rosto dele viverá, e a terra seria maldita por causa dele, e ele agora ia lidar com cardos e abrolhos, além das árvores boas para se comer. E Deus os expulsou, Garash expulsou, lançou fora do Gan Eden, do jardim do Éden, colocando 2 querubins para proteger o jardim. Aí muita gente diz: mas tem uma tese de que a fruta era um corpo, porque diz: tomou e comeu, né?
Então, nada a ver, né? Tomou e comeu, porque era um coco, nada a ver. Isso aí não tem nenhuma base pra gente dizer que era um coco. Ah, era um caju, tão pouco, né? Porque, dada a região ali, eu gosto muito de caju, é minha fruta favorita, não sei se é porque eu sou cearense, e lá tem muito a cultura do caju, e é a minha fruta preferida. E a gente pergunta, podia ser caju? Não, jamais, porque possivelmente a região ali, segundo estudiosos, ficava onde hoje é a Turquia ou o Iraque, nessa região, né, que permeia a Turquia e o Iraque. Sendo assim, normalmente ali não tem caju, nem a gente vê aqui no Nordeste, no Brasil, que é normal. Então, fora de cogitação, também a Bíblia Hebraica ela não dá nenhum respaldo para isso, para a gente dizer que era um caju, ou que era um coco, ou que era uva, ou que era um figo. Já a Vulgata vai puxar um pouco pro lado da maçã, mas a gente sabe que a tradução não é maçã, apesar de parecer maçã. E é isso aí, o fruto, não sabemos qual é. Só sabemos que o que trouxe o pecado não foi a questão de comer o fruto em si, foi a questão da desobediência, da transgressão deliberada contra Deus. Porque o pecado é a desobediência a Deus. E todo pecado é contra Deus. Por isso que quando Davi peca contra Betseba, ele diz lá no Salmo 51, pequei contra ti somente. Ele reconhece que pecou contra Deus. Então é isso aí. Não foi caju, não foi coco, não foi maracujá, não foi uva, não foi figo, nem maçã, nem pera. Esquece a salada aí, porque não sabemos qual era o fruto. Só sabemos que a quebra da aliança edêmica consistiu na desobediência do homem à ordem que Deus havia dado a ele de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É isso aí, até